Meus irmãos, como estamos vendo, Tiago está fazendo uma revisão aqui dos ensinos de Jesus, e todos os seus ensinos nos ajudam também a repensar o nosso cristianismo, a repensar a nossa vida cristã. Então, ele começa com o primeiro argumento de que o verdadeiro cristianismo, ele suporta provas e tentações contra a fé. É o que nós lemos no capítulo 1, versos 2 ao verso 18. O verdadeiro cristão não é aquele que faz estripulias na hora do culto, não é aquele que tem a sua voz afinada na hora dos louvores, não é aquele que se veste como crente, anda como crente, fala como crente e ouve música de crente. O verdadeiro cristão é aquele que tem os seus olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus, resistindo às provas e às tentações que tentam remover dele suas convicções na pessoa de Jesus. Tiago também argumenta que o verdadeiro cristianismo consiste em obedecer, e não apenas ouvir a palavra de Deus. O verdadeiro cristão não é aquele que busca meramente o conhecimento, mas aquele que, uma vez que compreende a palavra de Deus, ele se esforça para obedecer a palavra de Deus, ainda que com momentos de fraqueza, tropeçando aqui e ali, pedindo ajuda, mas ele persiste no caminho da obediência. Ele não se conforma em viver como vivia outrora, quando não tinha o conhecimento da verdade a respeito de Jesus. Então, o verdadeiro cristão, ele não se conforma apenas em conhecer a palavra, a verdade. Ele aplica a verdade à sua própria vida e busca viver de uma maneira obediente. O último argumento que vimos aqui, e estamos concluindo hoje, é o argumento de que o verdadeiro cristianismo se baseia na sabedoria divina, na sabedoria de Deus. O cristão é guiado pela vontade revelada de Deus e não por meras filosofias humanas. Capítulo 3, verso 1 ao verso 18. Então nós podemos identificar cristãos maduros por sua atitude em relação ao sofrimento, capítulo 1, por sua obediência à palavra de Deus, capítulo 2, mas também o cristão é identificado como sendo maduro e verdadeiro pelo uso da língua. Incrível, né? Maneira como nós usamos a nossa língua, como nos dirigimos aos nossos irmãos e como usamos as palavras que saem da nossa boca. Tiago compreendia que o legítimo anseio pelo conhecimento não pode servir como motivo para se precipitar a responsabilidade de ensinar outros segundo doutrinas que não sejam fundamentalmente bíblicas, reagindo com ira contra os que ensinam a palavra de Deus, capítulo 1, versos 19 e verso 20, fazendo julgamentos injustos contra os irmãos da fé, capítulo 2, verso 4, e desassociando a ortodoxia, a doutrina, o ensino correto, da ortopraxia, ou seja, da prática correta, aquela que é resultado do ensino correto. Então, uma pessoa que se precipita em ensinar, que porta a palavra de Deus e sem o menor cuidado, guiado muito mais por ambições carnais, sem o devido temor no seu coração, pode instrumentalizar a palavra de Deus e reagir muito mal em relação àqueles que ouvem a sua palavra. Então Tiago, ele condena a conduta do cristão que faz uso mal das suas palavras, promovendo muito mais divisões, conflitos, confusões, do que edificação, porque este não está baseado na sabedoria divina, e sim na sabedoria humana, mesmo quando instrumentalizando a palavra de Deus. Nós sabemos, nos nossos dias, o quanto isso é comum. Pessoas que usam a palavra de Deus, manuseiam a palavra de Deus de uma maneira indevida, a partir da qual falam tudo o que passa na sua cabeça. E ensinos errados e falsas doutrinas são disseminadas e proclamadas Brasil afora, causando muito dano à fé das pessoas e também à conduta das pessoas. Então, do mesmo modo como Deus condenou os falsos profetas no passado, Tiago também condena os falsos mestres da nova aliança, que usam a palavra de Deus para não ensinar a verdade, e sim para ensinar a sabedoria, filosofia, tradições e tabus humanos. Então Tiago, ele condena isso. Muitos destes não têm o menor comprometimento com a verdade que está revelada na Escritura. Desassocia a ortodoxia da ortopraxia. Falsos mestres possuem essas mesmas características, conforme lemos aqui em Mateus capítulo 7, verso 15,
eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Porque falsos mestres têm acesso à igreja e conseguem até persuadir muitos crentes, porque eles têm uma aparência de piedade, eles estão usando a palavra de Deus, e eles até falam de Cristo, mas os seus frutos, conforme lemos também no capítulo 7 de Mateus, denunciam que estes homens, eles não procederam de Deus, eles não foram levantados e enviados por Deus, são falsos mestres. Então, eles se apresentam, como diz o texto, disfarçados de ovelhas. Eles têm aparência de crente. Aquele tipo de pessoa que você fala, eu jamais poderia identificar aquele pregador como um falso pregador, como um falso mestre. Quem sou eu para julgar? E nessa ingenuidade nós deixamos passar, damos espaço, damos o microfone. E eles usam a palavra de Deus, distorcem a verdade, enfraquecem a centralidade de Cristo e incitam as pessoas à sensualidade, incitam as pessoas à distração, incitam as pessoas muito mais ao entretenimento do que ao arrependimento dos seus pecados. Por isso que eles têm penetração, eles têm acesso, eles são ouvidos pela igreja. São falsos mestres disfarçados de ovelhas, mas na verdade são lobos roubadores. O intuito deles é de arrastar os crentes para fora do caminho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Tiago advertiu: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Capítulo 3, verso 1. Depois de considerar o poder da língua e suas ilustrações, Tiago, ele expõe que a língua tem um poder para dirigir ou desviar, e ele usa como ilustração o freio e o leme, versos 3 ao verso 4. A língua tem um poder para destruir e também para edificar, e aí ele usa como ilustração o fogo e o animal indomável, selvagem, indisciplinado, versos 5 ao verso 8. E a língua também, segundo Tiago, tem o poder para bendizer e também para maldizer. Com a mesma boca, bendizemos ao Senhor e a usamos para maldizer, para difamar, para destruir a reputação dos nossos irmãos. E aí ele usa como ilustração dessas verdades a fonte e a árvore, versos 9 ao verso 12. Então, em face do poder da língua que Tiago ilustra com essas palavras, os cristãos devem entender a responsabilidade do uso das palavras. Temos que entender definitivamente que as palavras que saem da nossa boca, elas carregam grande poder. De fato, nossas palavras têm poder. Não poder para manipular a vontade de Deus, mas as nossas palavras têm poder para consolar, para edificar, para aconselhar uns aos outros. A nossa boca, a nossa língua tem poder para bendizer ao Senhor, para incentivar aquele que está desanimado, mas também a nossa língua tem um poder para fazer exatamente o contrário. Então nós temos que nos conscientizar cada vez mais da responsabilidade que temos no uso das palavras que saem da nossa boca. Quando as palavras são erradas, ditas na hora errada e também com as motivações erradas, podem arruinar o que deve ser edificado ou edificar aquilo que deve ser arruinado. E Tiago está dizendo: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, desde o capítulo, do início do capítulo 3, Tiago começa fazendo uma exortação, versos 1 ao verso 2, não vos torneis muitos de vós mestres. A partir daí ele faz uma ilustração para reforçar ou enfatizar essa exortação, nos versos 3 ao verso 12, e ele usa 6 ilustrações: do freio a embocadura do cavalo, do leme, do fogo, do animal indomável, da fonte e também da árvore. E aí ele termina o capítulo 3 fazendo aqui uma aplicação, eu esqueci de alterar, verso 13 até o verso 18.
ele expõe a falsa sabedoria terrena, versos 14 e verso 16, e termina mostrando a verdadeira sabedoria celestial, versos 17 ao verso 18. Então, meus irmãos, ele diz: não vos torneis muitos de vós mestres. Tiago, ele não está aqui intencionado a impedir que os cristãos desenvolvam a habilidade de ensinar a verdade. Isso seria uma contradição para a revelação bíblica. Tiago está apenas ressaltando a responsabilidade, a advertência para que os cristãos não instrumentalizem a verdade, assim como os falsos mestres estavam instrumentalizando, se precipitando em ensinar aquilo que eles não tinham ainda a preparação adequada para ensinar. Então, ele termina dando um salto agora para o final, versos 13 ao verso 18, demonstrando ou dando aos cristãos a oportunidade de discernirem a sabedoria terrena e a sabedoria celestial, de maneira que os cristãos, fundamentados, guiados, orientados pela sabedoria celestial, aí sim eles poderiam ensinar e serem instrumentos nas mãos do Senhor para edificar, para fortalecer muitos cristãos. O problema era, na precipitação, se apegar a filosofias dos gregos, a se apegar à sabedoria humana e terrena para associar a palavra de Deus e querer ensinar os outros. É assim que ele termina o capítulo 3. Tiago conclui este capítulo enfatizando que a solução para o ensino e relacionamentos corretos na igreja é a doutrina correta. Uma igreja que ensina uma doutrina errada, ela vai ter prejuízo na sua liturgia, ela vai ter prejuízo nas relações entre os cristãos, ela vai ter prejuízo no seu sistema de governo, ela vai ter prejuízo na maneira de disciplinar aqueles que persistem no pecado, a igreja vai ter prejuízo em relação à sua missão, ou seja, uma doutrina errada, um ensino errado, um pensamento errado, uma convicção errada, vai determinar uma conduta errada. Então, ele conclui aqui, dando esta ênfase de que a solução para o ensino e relacionamentos corretos na igreja é a doutrina correta, baseada na sabedoria divina. A língua carrega poder destrutivo e as filosofias humanas não podem conter este poder destrutivo da nossa língua. Apenas a sabedoria divina, caracterizada pela pureza doutrinária, acompanhada pela paz, humildade, misericórdia, justiça e sinceridade, pode sim conter este poder destrutivo da nossa língua. Bem sabemos que uma verdade dita sem paz, sem humildade, sem misericórdia, sem justiça e sem verdade, embora sendo verdade, ela pode causar danos contrários àqueles que esperamos. E Tiago vai dizer que a sabedoria divina, ela deve ser exposta, acompanhada dessas virtudes. Quem são os legalistas? Os legalistas são aqueles que usam a verdade para quê? Para destruir e não para edificar. Então, a verdade, ela tem que ser comunicada com estas virtudes morais. E nós vamos entender melhor quando nós chegarmos na parte do texto onde Tiago explora isso. Vamos ler a passagem que diz, Tiago capítulo 3, versos 13 ao verso 18, que dizem assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E este texto de Tiago certamente está relacionado
com um dos ensinos de Jesus que nós encontramos no Sermão do Monte, que está registrado em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, e que foi repensado aqui por Tiago, observando o verdadeiro cristianismo. É o ensino de Mateus capítulo 5, versos 3 ao verso 11, onde Jesus expõe a verdadeira sabedoria do reino de Deus. Ele está falando de sabedoria aqui. Tiago, que era meio irmão de Cristo, era meio irmão de Jesus, ele certamente está aqui inspirado nas palavras de Jesus nesse texto de Mateus, onde Jesus expõe a verdadeira sabedoria do reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a sabedoria do reino dos céus, a sabedoria que é lá do alto, ela tem uma natureza espiritual, ela é pura, ela é indulgente, ela é tratável, ela é pacífica, ela é totalmente diferente da sabedoria humana, terrena. Então, a sabedoria do alto, ela vai na contramão da sabedoria do mundo. Por isso Jesus está ensinando os discípulos naquele sermão, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. A sabedoria do reino de Deus, ela é contrária da sabedoria humana. De acordo com a sabedoria humana, essas palavras aqui poderiam soar até como uma piada, até como um deboche, algo que não funciona, algo que é contraditório ao que é natural, ao que é ordinário, rotineiro, aquilo que é natural para o ser humano. Então, Jesus está expondo que a sabedoria que vem lá do alto, ela tem uma natureza contrária a essa natureza humana, caída e influenciada pelo pecado. O conhecimento, meus irmãos, ele envaidece. O conhecimento, ele envaidece, porque ele fornece autoconfiança e poder. Quanto mais você sabe, mais confiança você tem para entrar num debate, numa discussão. Você peita qualquer um. Então você vai no local, por exemplo, compra lá um produto, você se sente enganado, você se sente injustiçado, você conhecendo os seus direitos, você tem toda a autoconfiança de chegar naquela empresa, naquela loja e confrontar com base no conhecimento que você tem das leis. Agora, se você não tem conhecimento, você se sente vulnerável, inseguro. E mesmo quando injustiçado, por não se sentir capaz de debater e de reivindicar os seus direitos, você apenas ou simplesmente se conforma com a injustiça. Mas aqueles que têm conhecimento e instrução, eles não são enganados facilmente, porque eles conhecem. Então, o conhecimento, ele empodera, ele liberta o homem da escravidão, ele dá ao homem a ousadia de erguer a sua voz e manifestar a sua opinião, porque ele é instruído. Então, o conhecimento, ele envaidece, ele fortalece essa autoconfiança, ele dá poder ao homem. Isso é evidente em todos os ambientes da sociedade. Há até um provérbio popular que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, num lugar onde a ignorância predomina, é majoritária, aquele que tem um pouco mais de conhecimento faz festa. Ele usa e manipula, ele tem poder sobre os outros, ele manipula os outros, porque aqueles que não têm conhecimento se veem inseguros, e inseguros recorrem àqueles que têm conhecimento. Então, isso é um fenômeno social, aonde há ignorância, aqueles que têm um pouquinho de esperteza e de conhecimento, eles manipulam e fazem o que eles querem. Não é à toa que muitos se sintam atraídos pelo conhecimento, não apenas para se libertar da ignorância, mas para exercer influência sobre os outros, visto que sofrem ansiedade pelo controle, pela manipulação dos distraídos e se entregam às tentações da vaidade, do narcisismo
e da busca pelo reconhecimento egoísta. Muitos querem um conhecimento não apenas para se libertar da ignorância, mas é porque lá no fundo existe um desejo de controle, de poder, e ele sabe que o conhecimento lhe dá isto. O âmbito da igreja não está isento de pessoas mal motivadas, e por esta razão, alguns estavam se precipitando em ser mestres, a fim de parecerem sábios quando não eram. Interessante como Tiago diz aqui no verso 13, num tom até irônico: quem entre vós é sábio e inteligente? Agora, veja o que ele diz lá no primeiro verso do capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Então estavam buscando um conhecimento, talvez para se afirmarem na comunidade como pessoas sábias e inteligentes, mas mal motivadas, mal orientadas. Por isso Tiago teve que corrigir a rota, teve que corrigir o entendimento, teve que corrigir o propósito deles quererem ser mestres dentro da igreja. Eles estavam se precipitando em ser mestres a fim de parecerem sábios, quando na verdade não eram sábios, porque estavam buscando na sabedoria humana a base de sustentação para falar das coisas de Deus, das coisas sagradas, e contendendo com aqueles que ensinavam a verdade. Se você der um pouquinho mais de atenção no que diz no verso 19 do capítulo 1, você vai perceber esse cenário, onde alguns estavam instruindo e outros estavam contendendo. Verso 19 diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, ouça mais e fale menos, e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí ele diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, abrindo mão desse mau comportamento quando você está ouvindo e se precipitando muito em falar, o que ele diz? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Ao que tudo indica, verdadeiros mestres estavam ensinando a verdade, e outros, envaidecidos, achando que sabiam mais, estavam contendendo, com seus corações acumulando maldades. Seus corações estavam cheios de impureza. Eles estavam se irando contra aqueles que estavam ensinando. Eles tinham que ser mais dispostos a ouvir do que contender, porque a ira de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então abra mão dessa conduta pecaminosa do seu coração e acolha com mansidão a palavra em vós implantada, porque é poderosa para salvar a vossa alma. O ambiente da igreja era um ambiente de debate, de facções, de discussões, onde uns estavam ensinando a verdade e outros, que pensavam ser inteligentes e sábios, pautados pela sabedoria terrena, estavam contendendo com aqueles que estavam ensinando a verdade. Além de diverti-los, porque os que ensinam haverão de receber maior juízo, e porque todos tropeçam em muitas coisas, Tiago esclareceu que a sabedoria e a inteligência não se provam com a mera capacidade de conhecer a palavra, mas na demonstração dela em seus procedimentos. É a ênfase que ele dá no verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Você se vê como sábio e inteligente? Sim, pastor, eu sou sábio e inteligente. Então Tiago continua: mostre então em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Porque a ênfase de Tiago é que não provamos a nossa sabedoria e a nossa inteligência simplesmente pela capacidade de armazenar informações bíblicas, mas pela capacidade de ouvir a palavra e de viver a palavra de uma maneira clara, inconteste. Você está vivendo a palavra de Deus, e isto se reveste de autoridade no seio da igreja. Existem pessoas que sabem muito, mas o seu testemunho é péssimo. No entendimento de Tiago, estes não estão autorizados a ensinar dentro da igreja. E a sua sabedoria e a sua inteligência são vãs. São vãs. Essa é a falsa piedade. A verdadeira piedade se fundamenta, se constitui em ouvir a palavra de Deus e a praticá-la. A rigor, conhecer muito não significa dizer que a pessoa seja madura ou verdadeira, mas a fiel coerência
entre o saber e o viver? Sim. Na igreja sempre houve muitos especialistas em teologia. Muitos especialistas em teologia, em eclesiologia, em definir a igreja, como a igreja deve se portar, funcionar. Se julgam habilitados para definir eclesiologia, nunca tendo estudado eclesiologia com profundidade, nunca tendo estudado com profundidade teologia, e se apresentam como especialistas, especialistas inclusive de pregações, nunca estudaram a hermenêutica, a exegese bíblica com profundidade, nunca estudaram pregação expositiva com profundidade, nunca gastaram anos da sua vida pregando em tudo quanto é ambiente e contexto, mas se comportam como verdadeiros especialistas, não apenas de pregações para criticar, comparar e tirar conclusões. Se apresentam como especialistas de liturgias, para dizer qual é a liturgia boa, qual é a liturgia ruim, qual é a liturgia que me agrada, qual é a liturgia que não me agrada, missões evangelísticas, etc. Enquanto arrogantes e incoerentes, se observados a partir dos seus históricos envolvimentos naquilo que criticam e cobram. Se apresentam como sendo especialistas nessas matérias, mas você olha para o testemunho histórico, o envolvimento histórico, a prática, a experiência, você não encontra. Existe um conflito entre o saber e o viver. E a igreja, de forma geral, está cheia de pessoas assim. Cheias de pessoas assim. Perdem a noção da autoridade daqueles que Deus revestiu e ordenou para o ministério e se apresentam como aqueles que sabem mais, que têm mais autoridade e por isso entram em conflito e contenda dentro da igreja o tempo todo. Essa realidade que Tiago está tratando lá naquele período é a mesma realidade nossa hoje, meus irmãos. É a mesma realidade nossa hoje. Tiago fez uma forte exortação no início da primeira parte do capítulo 3, verso 1 ao verso 12. Ele faz a exortação, depois do verso 3 até o verso 12, ele faz uma ilustração desta exortação. Na segunda parte, versos 13 ao verso 18, ele destaca agora que os que se julgam conhecedores da palavra e anseiam ensinar, devem demonstrar tal conhecimento na conduta, porque a autoridade de tal posição exige saber e viver. Você sabe? Sei. Então pratique. Eu não posso, minha agenda não sei o quê, meu trabalho, meu filho, Então, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Despojando-vos de toda impureza e amargura, acolhendo com mansidão a palavra que é poderosa para salvar a sua alma. Então, não se precipite em falar, não se precipite em ensinar. Dois argumentos que Tiago apresenta aqui, nessa passagem, versos 13, ele faz essa exortação, são dois blocos, então, verso 1 ao verso 12, nesse primeiro bloco ele começa com uma exortação, verso 1 e verso 2, no segundo bloco ele faz uma segunda exortação, a exortação está no verso 13, ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão e de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. A partir daí, ele expõe a sabedoria que é terrena, versos 14 ao verso 16, e o verso 17 e verso 18, ele expõe a sabedoria que é celestial, para termos condições de discernir o caminho que devemos seguir nas nossas experiências eclesiásticas, uns com os outros. Notemos o que Tiago disse no capítulo 1, verso 19 ao verso 21, que já vimos aqui, onde ele exorta exatamente esses irmãos que estavam o tempo todo contendendo com aqueles que estavam ensinando. Ele justifica a advertência que se encontra no verso 19 com as reações naturais de um coração cheio de impurezas e de maldades. Por isso exortou o despojamento dessas coisas para dar lugar à palavra. Versos 20 ao verso 21. Ao invés de vocês ocuparem os seus corações de impurezas e de maldades, despojem do seu interior essas coisas, para abrir espaço
para a palavra, para guardar a palavra, com mansidão, ou seja, com humildade, não com arrogância, com petulância, como se você fosse sábio e inteligente, mas está desprovido da associação prática que a Escritura exige daquele que se julga sábio e inteligente. Problemas internos, quando não resolvidos biblicamente, causam danos profundos nos relacionamentos, e a língua, que é usada aqui como um símbolo do ensino, representando o ensino, se torna a porta pela qual a ira se manifesta, um instrumento da falsa sabedoria. Então, quando você está com o seu coração cheio de impureza e de maldade, e não da palavra de Deus, o que você tem a dizer para as pessoas, senão impurezas e maldades? A boca fala, o que está cheio, o coração. E a sabedoria terrena é esta, que ao invés de, na base da palavra, comunicar a verdade, usa a base de um coração cheio de impurezas e de maldades para usar a língua e manifestar a sua ira, pensando que estão manifestando a justiça de Deus, quando na verdade estão manifestando a justiça dos homens. Porque a ira do homem não pode manifestar a justiça de Deus. Então, ela pertence, essa sabedoria, essa falsa sabedoria, ela pertence ao mundo, como diz Tiago. Ela é terrena, ela é terrestre, e a sua natureza, ela é animal. O que Tiago quer dizer com animal aqui é que essa sabedoria, ela é carnal, sensual, indisciplinada, assim como aquele animal indomável que ele já citou aqui no texto anterior. Não importa, e também demoníaca. Além de terrena, animal, essa falsa sabedoria, ela é demoníaca. São os três inimigos, os três maiores inimigos que Paulo expõe em Efésios 2, verso 1 ao verso 3. São os três maiores inimigos do crente, que é o mundo, que é a carne e que é o príncipe deste mundo, no qual andávamos segundo o seu próprio curso. Não importa quão espiritual o nosso ensino pareça, se a língua não for influenciada pelo Espírito Santo, se a nossa conduta de ensinar, de falar, de nos dirigir aos nossos irmãos não for influenciada pelo Espírito Santo, segundo o poder da palavra, será nociva a qualquer pessoa que nos ouve. E triste será para qualquer um de nós, saber que nós usamos a nossa língua para destruir o que deveria ser edificado, e não fizemos isso. Nós precisamos do Espírito Santo agindo na nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Nos enchendo da palavra de Deus e andando segundo a sua verdade. É assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. Não é com reverências, com alaridos, com crises de riso, com comportamentos de transe caídos ao chão, que nos enchemos do Espírito. Nós nos enchemos do Espírito, conhecendo a palavra de Deus e andando segundo ela. Assim é que nós nos enchemos do Espírito, e Ele produz em nós, segundo a palavra que é poderosa para salvar, mas também para nos santificar, segundo a oração de Jesus no Getsemane, em João capítulo 17. O Espírito, pela palavra, produz em nós aquelas virtudes que falam muito mais do Filho de Deus do que de nós mesmos. E o nosso procedimento, bem como a nossa língua, passam a ser instrumentos pelos quais a glória de Cristo é manifestada no nosso meio. Então, no verso 14, ele faz uma descrição bem didática desta falsa sabedoria. No verso 14, ele descreve como essa falsa sabedoria. Veja só, ele está falando da falsa sabedoria. Então, aqueles que portam a falsa sabedoria, o que eles promovem? Porque eles estão representando a falsa sabedoria. O que eles promovem? Eles promovem inveja e sentimento faccioso. Ele cria um ambiente de rivalidade, e não de unidade, é de rivalidade. Então, ele descreve essa falsa sabedoria como sendo aquela que é capaz de despertar inveja e um sentimento faccioso. E ele continua dizendo que também desperta a vaidade e a jactância. Verso 14. Ele diz: se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso,
nem vos glorieis disso. Vaidade. Agora, vaidade, resultado de quê? De despertar inveja e sentimento faccioso. Olha a natureza dessa vaidade. Olha o orgulho produzido no coração de alguém que porta e que é guiado pela falsa sabedoria. E jactância. E mente, diz o final do verso 14, nem mintais contra a verdade. Então, a falsa sabedoria, ela mente contra a verdade. Isso significa pelo menos duas coisas. Primeiro, o falso mestre, ele é inconsistente com a palavra de Deus. Ele não acredita naquilo que ele ensina, portanto, não a demonstra em seu testemunho. Por isso que Tiago começa dizendo no verso 13: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem em mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. Porque muitos estavam ensinando aquilo que não acreditavam. E porque não acreditavam, não fazia sentido aplicar na sua própria vida. Uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é o que fazemos daquilo que nós falamos. Então, quando ele fala, e não mintais contra a verdade, certamente Tiago está aqui indicando essa experiência de você falar aquilo que você não vive, o que justificou a sua exortação no verso 13. Também, mentir contra a verdade pode indicar a manipulação da verdade da palavra para obter vantagens ilícitas ou alimentar as vaidades de seu coração. Muito comum no comportamento de falsos mestres dentro da igreja. Usam a palavra de Deus, não respeitam a palavra de Deus. A palavra de Deus é apenas um trampolim, é uma ponte para alcançar vantagens ilicitamente das pessoas. Isso é o que nós lemos em praticamente todo o Novo Testamento sobre o comportamento dos falsos mestres. E todos nós aqui vamos nos lembrar de quantos falsos mestres no nosso meio usam a palavra de Deus para intimidar as pessoas, ameaçar as pessoas, amedrontar as pessoas, entre aspas, amaldiçoar as pessoas, caso elas não atendam às vaidades do seu próprio coração. E esses falsos mestres instrumentalizam a palavra de Deus com fins sórdidos, de obter vantagens financeiras ilicitamente das pessoas, explorando indevidamente a boa fé das pessoas. Então não minta contra a verdade, ou seja, não vá contra a palavra. Pregue a palavra com fidelidade. Não use a palavra para destiná-la a um fim que ela é contrária e que ela condena. Não minta contra a verdade. A falsa sabedoria, ela tem esse propósito de mentir contra a verdade. E o fundamento da falsa sabedoria é descrito no verso 15. No verso 15 ele diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, ela é terrena, concentra-se em coisas deste mundo, não nas do céu. A mensagem, ela não tem esta natureza, o comunicado, a proclamação, o discurso, a pregação, não tem essa natureza espiritual. É por isso que a mensagem que se ouve nesses âmbitos do evangelicalismo brasileiro, onde o pregador, ele consegue convencer as pessoas a ver a vida terrena, a vida deste mundo, como sendo o fim. As pessoas são cativadas, escravizadas, obrigadas a viver dentro de uma limitação temporal. Elas vivem como se o lugar da sua paz, do seu descanso, da sua prosperidade, da sua riqueza, fosse o mundo, e não na glória celestial, onde os nossos verdadeiros tesouros não podem ser roubados, corroídos. Não, esses pregadores, fundamentados na falsa sabedoria, direcionam a atenção das pessoas, desviam a atenção das pessoas da eternidade para a vida terrena. E aí fica parecendo que a nossa esperança se limita a este mundo e ao que este mundo tem para oferecer. Então, nós vivemos em torno de buscar prosperidade deste mundo e não a prosperidade celestial, mesmo quando neste mundo desprovidos de conforto. E aí entramos numa crise existencial e também espiritual, porque fomos enganados. A nossa pátria não é este mundo.
O nosso destino não é esta vida. Nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial, a casa de Deus, para onde o Filho foi preparar-nos lugar. É para lá que nós estamos indo. Mas a falsa sabedoria, ela é terrena, ela é limitada ao anseio de benefícios humanos e não divinos. Cultiva a esperança da vida nas oportunidades da terra e não da eternidade. A falsa sabedoria também é animal, ou seja, ela é natural e não espiritual. Ela é do próprio homem e se concentra nas descontroladas paixões humanas. Esta mensagem alimenta, cultiva, incentiva, direciona, impulsiona, provoca as paixões humanas e não as destrói, não as confronta e não as disciplina. Não, esta sabedoria, ela é animal, essa sabedoria terrena, ela é animal. Ela instiga os desejos e as paixões pecaminosas do nosso próprio coração, negligenciando ou subestimando questões de ordem espiritual. E Tiago diz que ela é também demoníaca, caracterizada pelo orgulho, pelo prazer no pecado, desobediência a Deus, rebeldia e engano. Essa é a natureza da sabedoria terrena. E aí ele termina aqui no verso 16, mostrando os efeitos dessa falsa sabedoria. O que se espera de uma falsa sabedoria dessa e de um pregador? Eu não me refiro a um pregador profissional, eu me refiro a qualquer pessoa dentro da igreja que anseia ensinar, seja em rodas de discussões, seja num pequeno grupo, seja numa reunião qualquer. Esses que anseiam ensinar, se eles não forem conduzidos pela sabedoria divina, celestial, divina, eles vão promover efeitos muito negativos na vida da igreja. No verso 16 nós lemos: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. São os efeitos da falsa sabedoria. A pessoa guiada por essa falsa sabedoria torna a busca por posição e o reconhecimento no ensino, na docência, um fim que justifica a quebra de princípios bíblicos e espirituais, conforme Paulo dá testemunho dos falsos mestres em Gálatas capítulo 1, versos 10 e capítulo 6, verso 13 também. Os falsos mestres, no contexto do apóstolo Paulo, que se dirigiu às igrejas da Galácia, ele descreve ali como os falsos pregadores, eles pregavam para agradarem homens, eles negociavam a palavra de Deus, porque o fim deles era, agradando homens, terem benefícios do reconhecimento, da proteção, ter crédito com pessoas influentes. Então, a pessoa guiada pela falsa sabedoria torna essa busca por posição e por reconhecimento um fim que justifica a quebra de princípios bíblicos e espirituais contra si e contra os outros. Causa inveja, ou seja, causa rivalidade entre os irmãos. Grupos que vão contender uns com os outros. Causa também sentimento faccioso, partidarismo. Ou seja, falsos mestres, por onde eles passam, eles dividem. Eles jogam as pessoas contra a liderança, jogam a liderança contra as pessoas, jogam um grupo contra outro grupo, promove inveja, ciúme imbecil um contra o outro. Ou seja, o falso mestre, a sabedoria terrena, que é animal, que é demoníaca, no meio da igreja só causa inveja e sentimento faccioso, só causa dano na vida da igreja. Esse é um ambiente de confusão e de toda espécie de coisas ruins. Judas, no verso 18, fala exatamente sobre esses falsos mestres, como eles são capazes de criar um ambiente de confusão. O segundo e último argumento dele, versos 17 ao verso 18, ele expõe aqui a face da verdadeira sabedoria, a sabedoria que é lá do alto, que é celestial, ou seja, tem outra natureza, tem outra origem, tem outro propósito, tem outros resultados. É totalmente diferente. Deus é Deus, o homem é homem. E o que vem de Deus é puro, é santo e promove o bem de todos nós. Sem dúvida, Tiago quis dar aos crentes duas oportunidades: corrigir os seus próprios procedimentos. Tomando conhecimento dessas verdades, temos a oportunidade de corrigir os nossos próprios procedimentos e também temos a oportunidade de discernir os falsos mestres a fim de resisti-los.
O que é natureza, o que é sabedoria terrena e o que é sabedoria celestial, nós vamos discernir isto no seio da igreja. Então, Tiago aqui nos fornece essas duas oportunidades. Em toda a história bíblica, falsos mestres se infiltram no meio do povo de Deus, enquanto outros surgem dele. Falsos mestres não apenas vêm de fora para dentro, geralmente eles surgem de dentro mesmo. É no meio da igreja, com o objetivo de descredibilizar a palavra de Deus e desviar as pessoas para o caminho da desobediência. É enfática a mensagem para que os crentes sejam obedientes à palavra de Deus nessa epístola. Tiago está reforçando isto, enfatizando isto, destacando isso o tempo todo, para que os crentes sejam obedientes à palavra de Deus e não apenas ávidos pelo conhecimento dela. Obediência, obediência. E o objetivo dele é exatamente este, porque somente ela tem o poder de salvar a alma e santificar a igreja. Capítulo 1, verso 22 em diante, até o final da epístola, Tiago está mostrando como essa palavra é poderosa para santificar a igreja, para santificar aqueles que são seguidores do Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que a sabedoria de Deus é revelada como conhecimento da vontade de Deus e obediência a ela. E nós observamos aqui questões muito importantes nessa passagem. Primeiro, a fonte da sabedoria verdadeira. Ela vem, como diz Tiago, lá do alto. Ela não vem deste mundo. Ela vem de Deus, não vem dos intelectuais e eruditos dessa terra. Não vem do conhecimento e da sabedoria dos homens. Vem do conhecimento e da sabedoria de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado para não lermos mais outros livros do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é única. Ela é peculiar em todos os seus aspectos e também na sua natureza. E a palavra de Deus, ela é capaz, por si só, de falar ao nosso coração, de tocar o nosso coração, de nos corrigir, de nos ensinar e de nos conduzir segundo a vontade do Senhor. E ele descreve essa sabedoria trazendo aqui 8 adjetivos, 8 palavras. Primeiro, ele diz que ela é pura. A sabedoria divina, aquela que vem do alto, ela é separada de qualquer impureza moral e também do mal. Ela é pura. Ela não é maculada. Ela é puríssima. Esta é a sabedoria de Deus. Ela é pura, separada de qualquer impureza moral e do mal. Ela também é pacífica, porque ela promove a reconciliação e consolo. Ela nunca divide. Se você está pregando e causando divisões, você não está pregando a sabedoria que vem lá do alto. Você está pregando a sabedoria que é aqui da terra, que é dos homens. Esta sim causa inveja e sentimento faccioso, mas a sabedoria que vem lá do alto, ela reconcilia, ela traz consolo, ela é indulgente, ou seja, ela é apropriada, conveniente, ela nunca é mal-vinda. Ela é sempre bem-vinda, ela sempre chega de uma maneira ajustada à necessidade, na hora certa, com uma precisão incrível para cumprir o seu propósito na vida daqueles que a ouvem. A palavra de Deus, a sabedoria divina, ela é tratável, ou seja, ela é complacente. Ela não é demasiadamente rígida. Aqueles que apelam a Deus, essa palavra que é capaz de condenar o pecador, é capaz de corrigir o pecador. É nesse sentido que ela é tratável, ao mesmo tempo que ela é capaz de denunciar o pecado e de atormentar o pecador no seu pecado e mostrar o seu estado de condenação, ela também aponta a solução em Jesus Cristo. Ela mostra o caminho. Ela é, nesse sentido, tratável, ela é complacente, ela revela a graça de Deus, ela não apenas revela o mal no qual se encontra o homem, ela apresenta a solução na pessoa de Jesus. Ela é plena de misericórdia, ou seja, ela é solícita, atenciosa à necessidade e, ao mesmo tempo, prestativa. Ela tem resposta para os anseios daqueles que buscam a Deus. Essa sabedoria que vem lá do alto, ela é plena de misericórdia, ela produz bons frutos, ou seja, ela é rica em ações que edificam.
só faz o bem. Aliás, ela é pura, ela é separada de qualquer impureza e do mal. Logicamente, o que ela produz, o seu resultado é ações, ou são ações que edificam. Ela também é imparcial, não causa divisão, não é partidária. A Bíblia não tem partido, a Bíblia não tem lado. A Bíblia, ela é a reta justiça de Deus revelada entre os homens. E ela não se macula com as ideologias humanas, ela não se macula e não pode ser corrompida pelas corrupções dos homens. A palavra de Deus, ela é imparcial, ela julga de uma maneira justa, sem puxar para nenhum dos lados. Ela é reta. E ela, por fim, é sem fingimento, ou seja, ela é íntegra, verdadeira. Veja como Tiago descreve a sabedoria que vem lá do alto. E aquele que porta a sabedoria que vem lá do alto, ele se comporta desta maneira, porque ele está comunicando esta verdade. E essa verdade pode ser mensurada também pelo seu próprio testemunho, conforme lemos aqui no verso 13. Isto é um elemento muito importante na edificação da igreja. Muito importante na edificação da igreja, porque o pregador, ele será puro, pacífico, indulgente, tratável, pleno de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ela não é apenas a sabedoria enquanto revelação da palavra de Deus, ela é sabedoria também como moldes daqueles que a comunicam. São as virtudes que moldam aqueles que a comunicam. Por isso que Tiago está exigindo no verso 13, que aquele que se julga sábio e inteligente deve mostrar em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras, pautados pela sabedoria que vem lá do alto. E o efeito da verdadeira sabedoria se encontra no último verso, verso 18. Em paz semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Não é em ira que se promove a justiça, capítulo 1, verso 20, mas em paz. Isto indica maturidade, domínio próprio, autocontrole, uma vida centrada na palavra, não em ambições carnais. É em paz que se semeia o fruto da justiça, e não em ira. Veja que Tiago meio que confunde a sabedoria com aquele que a comunica. Então, este é aquele que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria divina, a sabedoria que vem lá do alto, influencia o nosso caráter, corrige o nosso procedimento, de maneira que nós, dominados, influenciados por essa palavra, nós não reagimos de uma maneira precipitada no uso das nossas palavras. Nós somos tardios para ouvir, tardios para irar. Nos despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade e acolhemos a palavra de Deus com mansidão. Este semeia o fruto da justiça em paz. Em paz. Ele conhece a palavra, ele sabe aplicar a palavra e, guiado pela palavra, ele não semeia discórdia, contenda e sentimento faccioso, muito pelo contrário. Em paz ele semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essa sabedoria promove um ambiente em que uns vivem em paz com os outros, ao contrário do resultado da falsa sabedoria que já vimos aqui no verso 14 e também no verso 16, que promove inveja e sentimento faccioso no meio da igreja. Isso significa algo de grande importância. A maior necessidade que o homem tem é de paz. Paz uns com os outros e paz com Deus. O verdadeiro mestre bíblico se dedica à paz, para que uns façam as pazes com os outros e também com Deus. Esta é a sabedoria que vem lá do alto. Ele não torna pior aquilo que já estava ruim. Ele, portando a sabedoria divina, ele promove a reconciliação, as pazes, a união, a conciliação, o perdão, não apenas entre uns com os outros, mas principalmente com o Senhor. Quero terminar lendo aquilo que diz aqui em Isaías 32, verso 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Vamos orar, meus irmãos?
pedir a Deus que na sua misericórdia guarde esta palavra nos nossos corações e nos molde segundo ela. Senhor Deus, com temor no nosso coração, nos dirigimos diante de Ti e oramos com fé, em nada duvidando. Dá-nos sabedoria, Senhor, em meio às provas da nossa fé e em meio também às tentações deste nosso coração corrompido pelo pecado, para sermos aprovados por Ti e recebermos do Senhor a bênção que o Senhor reserva a todos aqueles que perseveram segundo a justiça que o Senhor revelou em Teu Filho Jesus Cristo a nosso favor. Nós Te pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor deposite essa palavra em nossos corações e nos guie segundo a Sua verdade, livrando-nos de caminhos enganosos e de comportamentos que não glorificam o Teu nome. Dá-nos, Senhor, autocontrole, domínio próprio, encha-nos do Teu Espírito para, Senhor, usarmos as nossas palavras sempre para edificar os nossos irmãos e bendizer o Teu nome. Nós oramos por isto, em nome de Jesus. Amém.